bagulhos muito retardados que acontecem quando você começa a ver isso. Uma vez eu fui na casa dele, a gente foi comer uma pizza. E comer pizza entre a gente sempre é um evento interessante. E aí ele falou assim, Nina, porque tipo, vamos comer uma pizza. Pra comer uma pizza, vocês comem como? Com... A pizza levanta assim, ó. Olha só. Já vem mastigado. Ele falou... Não é iFood, é Ailen. Vem do Ailen, sei lá. A gente iGhost. iGhost, né? Faz o A gente tava lá fazendo aquela escultura. na massa da Só pizza. que na massa da pizza vem outra mão assim. O cozinheiro fazendo, Tá louco, velho. Aí já abre as portas do inferno, já assa a pizza. Enfim, a gente tava lá na casa dele e falou, vamos fazer. Nino, eu queria te mostrar os negócios. Ele me mostrou lá os negócios dele. Aí ele falou assim, olha, tem umas entidades assim, não sei o que lá. Mano, vem cá que você vai sentir o negócio. Eu falei, tá, chama aí, vamos ver como é que é o negócio. E aí ele começou a chamar. E, né, é legal porque assim, é ele me testando e eu testando ele ao mesmo tempo. E aí veio um bagulho que começou a se enrolar em mim, assim, eu sentindo aquele bagulho embaixo de mim. E não é um negócio que eu tô acostumado, não faz parte do meu paradigma, do meu cabedal de crença. Se enrolar, assim, uma puta de uma energia estranha, forte, esquisita, né? Aí ele falou, e aí? Eu falei, mano, tá assim, assim, assado. Ele falou, então, essa é tal entidade que ela se apresenta como uma cobra. Eu falei, caralho, como que eu... Não dá pra explicar esse tipo de coisa, entendeu? E eu não sei de verdade explicar isso. Então, tipo assim, por que eu acredito em espíritos ainda? Porque eu passo por experiências que me levam a acreditar, mas tipo, eu não posso dizer que essa experiência tem que ser geral. Entendi. Ela tem que, ou você experimenta um dia, ou a gente descobre o que tá acontecendo de verdade. E é legal fazer essas experiências, cara. Claro, E eu acho que é válido. Pra tentar entender, claro. Entendeu? Porque você coloca a pessoa, às vezes dá um chacoalhão e fala, pô, que legal, gostei. E dá uma motivação pro cara, às vezes, ir buscar, ir atrás e tal. E assim, são consciências interessantes que a gente trabalha dentro do budismo. É diferente. Inclusive foi assim que a gente se validou, né? Porque quando eu conheci o Rodrigo, eu conheci ele de uma maneira muito... Muito... Não, é totalmente fora da caixinha, porque eu não gosto de conteúdo de terror. Ah, não? Aliás, eu detesto. Mas eu não faço terror. Eu sei que não, mas era uma época... Agora eu sei que não. Mas era uma época em que eu procurava fugir de qualquer conteúdo que tocasse nesse Mas não assunto. por medo. Por medo. Ah, por medo. Por medo devido a experiências pessoais que eu havia passado na adolescência, né? E eu me fechei Mas completamente. você pode falar quais eram? Não, essas foram experiências? experiências do tipo assim... Bicho papão. Você acordar com terror noturno, né? E eu acordava tão assustada, sabendo que tinha alguém no quarto e eu não conseguia ver. E eu ficava tão assustada, que eu pedia pra minha mãe dormir comigo, Caramba. né? Ouvi arranhados embaixo da cama. A minha sogra tá até hoje em casa. Pra você ver, né? No meio da cama. E eu achava que era o gato. Até Você ouvia o barulho? Ouvia. Caramba. Eu não só ouvia, como eu sentia no colchão. O que pra mim até hoje é inexplicável. Cara, que assustador. E aí eu achava que era o gato da minha avó. Até o dia que eu dormia no mesmo quarto que a minha avó, né? E aí, até o dia que eu vi que o gato tava dormindo tranquilamente na cama dela. Aí eu fui avisar minha mãe. E aí minha mãe falou assim, filha, talvez você esteja tendo uma percepção errada das coisas, né? Mas a minha mãe e meu pai sempre foram muito espiritualizados. Então minha mãe ficava com, né? Um olho no gato, outro no peixe, né? Dessa vez não tinha como ficar de olho no gato. Né? Aí um dia, por algum motivo que eu não me recordo, eu acho que eu fui dormir na casa de uma amiguinha. Talvez isso. Nessa época eu tinha 16 anos, 15 anos. E aí ela dormiu na minha cama e ela ouviu o mesmo barulho. Meu Deus. Então, até hoje a gente não sabe o que era, né? Eu deixava essa casa. Não, a gente nunca mais deixou. voltava. Botava fogo na casa. Esse era minha avó. Ih, agora já foi. A velha já foi. Não. Deixa lá. Meu Deus. E o curioso era justamente isso, né? Eu acordava de noite já com medo, assustada. Do que poderia ver ou... E aí, logo em seguida, eu ouvi esse barulho, né? Então, foram essas experiências Entendi. super agradáveis, né? Que eu tive durante a minha adolescência. E depois nunca mais. Depois a gente mudou de casa, né? Não tive mais, mas depois Foi a gente mudou para uma casa que era uma antiga clínica psiquiátrica, então tive Melhor outras ambiente pra se morar. experiências, né? Pô, Ali, né? Inclusive caramba. o quarto que eu dormia era um quarto de atendimento, então assim,
as coisas de vez em quando ligavam sozinhas, tal, né? Então a gente, eu e a minha família, a gente sempre trabalhou com essa ideia assim. Pode ser, como pode não ser. Então vamos testar. Então tinha uma época em que a minha mãe tinha um altar religioso que ficava em cima da televisão, numa estante. E aí a televisão às vezes ligava sozinha. E na Record. E não só a televisão, de vez em quando o rádio ligava sozinho. Então várias vezes isso acontecia. E aí a gente fez o teste uma vez. Desculpa. Mano. O canal religioso. Tinha um altar, só pegava. Como é que você aguenta? Não, É o dia inteiro assim. é o dia inteiro assim. Você viu que existe um padrão, né? Tem um padrão. Tipo assim, quando o Spook conta a história, a Dani conta a verdade. E quando a Dani conta a história, o Spook não deixa ela falar. Ele zoneia, ele zoneia. Pois é. E aí... E ele fica assim em casa também, fica rindo, assim, velho. eu espero. Tem hora que Caramba, ligava a televisão do nada e ligava rádio. a televisão do nada. E aí a primeira coisa, aí a minha mãe ficou olhando assim pra mim, aí ela falou assim pra mim. As duas com cara de patachoca olhando assim, agora, o que será que é? Aí minha mãe falou, será que é a tomada? Pode ser a tomada. tá fora. Vamos tirar da tomada. Tá fora. Não. Pode ser um problema elétrico. Inclusive, muitas pessoas nos enviam um e-mail falando que as coisas estão ligando sozinho lá na casa delas. E a primeira coisa que eu respondo é, por favor, procure um eletricista, porque não tem cabimento o espírito ficar ligando a televisão. Tem gente que fala que a gente só vê o espiritual primeiro. Primeira coisa que a gente fala é Porto Seguro Casa. Então a gente trabalha com essa ideia também mais pé no chão. No chão, né? Mas eventualmente a gente fica com a pulga atrás da orelha. Então a minha mãe, ela falou assim, eu vou mudar o meu altar de lugar e vamos ver o que acontece. E ela mudou o altar dela de lugar e nunca mais a televisão ligou sozinha. Então, qual que era a nossa teoria? Porque ela fazia o rito religioso ali naquele local. Então, qual que foi a nossa teoria? Não estou falando de espírito nem nada, né? Mesmo porque eu não sei o que era, né? Mas a nossa teoria era que por ela estabelecer um rito em um determinado horário, num determinado dia, né? Aquilo ali deve ter firmado alguma coisa, algum padrão de energia portal. ali. Não, portal não. Não? Não acredito em portal. Não. A gente não A gente mora trabalha perto com de essa um, mas ideia. Mas era o quê? Era uma energia acumulada? Pode ser que sim. É o que ele falou que é uma egrégora. Uma egrégora. Ah, tá. E Você aí, cria uma forma de pensamento tão forte, que ela vai criar um efeito diária. estático sobre alguma coisa. Então, por exemplo, se eu trouxer uma entidade aqui, ele pode agir sobre o microfone causando um efeito estático. Um barulho. Isso, e acontece. Beleza. E é por causa da energia, Tá. né? Então, assim, isso foi uma experiência curiosa pra nós, né? Porque, inclusive, se minha mãe estiver ouvindo o podcast, que eu acho que ela tá, né? Ela deve estar dando risada agora. Porque ela lembra disso. Porque ela lembra disso. E uma vez eu toquei no assunto e ela começou a dar risada, né? Ela sempre dá risada e fala assim, Eu te mostrei que vibração? coisa, né? Te mostrei vibração de espírito? Não. O Rodrigo, ele conseguiu Olha, você gravar. trocou de celular. O outro não atualizava nada. Pifou, que a gente Ô, tinha Mandíbula, tão pega velho. algumas coisas aí. A gente não falou ainda, o pessoal do chat, dá uma separada aí, por favor. O outro pifou. Não, porque pifou natural. Parou de atualizar. Tudo bem, você tinha um iPhone 2. Era bem isso. Menos um. iPhone menos um. Quer ouvir um negócio interessante? Quero. Exatamente esse efeito que acontece? Dá pra... Escutou? Escutei. Parece uma cadeira arrastando, né? Mas não é. Mas tem alguma coisa falando. Tem. E aí ela repete aqui depois pra dar certeza. Escutou? Escutei, Deu pra pegar? mas não entendi o que é. Não dá pra saber o que é. Tá. Não, tipo, não tá Comando Bob's, essas coisas não fala. Podia ser, entendeu? Como no Bob. Tipo, Armarinho Fernandes na promoção.